E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar em mais um Deep Dive? Hoje a gente vai desvendar os segredos de quem pensa enriquece, do Napoleon Hill. É como se a gente tivesse um mapa do tesouro para alcançar riqueza e sucesso, sabe? E esse mapa tem muitos detalhes interessantes, né? A gente vai, além de só contar as histórias, vamos entender os princípios que levaram essas pessoas ao sucesso. É tipo um guia para usar o poder da mente a nosso favor. Uma coisa que me fascinou logo de cara foi a história do Barnes, que queria ser sócio do Thomas Edison. Ele não tinha nada, mas tinha um desejo, uma vontade queimando dentro dele. Exatamente. É o que o Hill chama de desejo ardente. O Barnes não ficou esperando um milagre, né? Ele foi lá e se mudou para perto do laboratório do Edison, arrumou um emprego simples só para ficar perto do cara. Coragem, né? E essa atitude dele, essa proatividade abriu portas. O Hill fala muito sobre isso. A ação, a iniciativa é fundamental. E aí entra a força da crença, né? Porque o Bard não só queria ser só Soros, ele acreditava que ia conseguir. É como se ele já se visse na posição e essa visualização moldou a realidade. É isso mesmo. E o Hill descreve 6 passos para transformar o desejo em realidade. A crença é o primeiro passo. Ele fala da autossugestão, sabe? Repetir afirmações, visualizar o objetivo. Ah, entendi. É como se programássemos a mente para atrair o que a gente quer. Isso. E tem a história daquele clérigo que aumentou a renda dele usando a força da crença e da visualização. Ele definiu o valor, visualizou, sentiu como se já tivesse o dinheiro. E conseguiu, sério. É o que o Hill conta. Impressionante, né? Mas é importante lembrar que não é só querer e visualizar, a gente precisa agir também. Claro, sentar no sofá esperando não rola, né? E aí entra o conhecimento. Sim. O Hill diferencia o conhecimento geral do especializado. Para ele, conhecimento específico da área que você quer atuar é fundamental. É como ter as ferramentas certas para construir o que você quer. Exatamente. E ele cita o caso do Stuart Austin Weir, que era engenheiro civil, mas com a crise na área resolveu estudar direito. E aí deu certo. Deu. Ele se tornou um advogado de sucesso, mesmo tendo mais de 40 anos e família para sustentar. Que legal! Isso mostra que nunca é tarde para mudar de rumo, né? Nunca. O importante é ter foco, saber o que você quer e buscar o conhecimento certo para alcançar seus objetivos. E o Hill lembra que a gente pode adquirir esse conhecimento de várias formas. Cursos, livros, mentores. Na internet também, né? Tem tanta coisa disponível hoje em dia. É só ter iniciativa para buscar. E aí, com o conhecimento em mãos, a gente precisa usar a imaginação. Sim, o Hill fala de dois tipos de imaginação. A sintética, que mistura ideias que já existem, e a criativa, que gera ideias totalmente novas. A criativa é que conecta a gente com uma inteligência infinita, né? Mas como isso funciona na prática? Ele não explica exatamente o que é essa inteligência infinita, mas usa a história da Coca-Cola como exemplo. A fórmula já existia, mas foi a visão de Asa Candler que transformou a Coca-Cola num sucesso mundial. Entendi. É como ter um estalo de gênio, enxergar o potencial onde ninguém mais vê. É isso aí. E para impulsionar o sucesso, o Hill fala da importância de formar um mastermind, um grupo de pessoas com mentes brilhantes, sabe? É como ter um time de elite trabalhando junto. Exatamente. O próprio Henry Ford tinha um grupo com nomes como Thomas Edison, Harvey Firestone. Oh, que time. A gente também pode criar nosso próprio mastermind, né? Com certeza. Buscar pessoas que compartilhem da nossa visão e somar forças para alcançar resultados extraordinários. E para finalizar essa primeira parte do nosso deep dive, o Hill apresenta o sexto sentido. A intuição, né? Uma voz interior que nos guia. Mas como a gente usa isso na prática? É algo que a gente desenvolve ou já nasce com essa habilidade? O Hill não entra em detalhes sobre como desenvolver o sexto sentido, mas ele diz que é um poder que podemos acessar. Interessante. E na próxima parte do nosso deep dive, a gente continua desvendando os segredos de quem pensa enriquece, explorando como vencer os medos, desenvolver a persistência e muito mais. Fiquem ligados! E aí, pessoal? De volta para o nosso deep dive em quem pensa enriquece. A gente viu na primeira parte a importância do desejo, da crença, do conhecimento, da imaginação. É muita coisa para digerir, né? Mas e quando o medo aparece? O Hill fala sobre isso também, né? Sim, ele dedica um capítulo inteiro aos medos, os 6 medos básicos. Ele diz que eles podem atrapalhar a gente no caminho para o sucesso. Quais são esses medos? Medo da pobreza, da crítica, da doença. Nossa, bem comuns, né? Pois é. Perda do amor, da velhice e da morte também. Ele explica como esses medos se manifestam na gente. É, às vezes a gente nem percebe, né? Fica paralisado, sem saber o que fazer. Exato. E o Hill dá ferramentas para lidar com isso. Que bom. E quais são essas ferramentas? Uma delas é a decisão. Quando a gente toma uma decisão firme, o medo perde força. A mente foca no caminho a seguir, na ação. Ele usa um exemplo bem forte, a história de um homem que ia ser condenado à morte, sabe? Não me lembro dessa história. Mas o cara não ficou apavorado. Não,
Ele disse que se sentia em paz, porque finalmente não tinha mais que preocupar com as coisas do dia a dia. A decisão de aceitar o destino, sabe? Trouxe paz pra ele. Nossa, que loucura. A gente pode aplicar essa força da decisão em qualquer coisa. Se queremos vencer o medo da pobreza, por exemplo. A gente precisa tomar a decisão de enriquecer, né? Isso, criar um plano e agir, com coragem e determinação. E por falar em determinação, a persistência. O Hill fala bastante sobre isso, né? Sim, ele usa os exemplos de Henry Ford e Thomas Edison. Eles enfrentaram tantos desafios, mas nunca desistiram. Verdade. A persistência era o combustível deles. Sim. E tem o exemplo de Maomé também, né? Sim. Ele enfrentou tanta resistência, mas nunca desistiu de espalhar a mensagem dele. São histórias inspiradoras, né? É, A gente vê que a persistência não é teimosia, é aprender com os erros e continuar tentando. exatamente. O Rio dá um passo a passo para cultivar a persistência. Definir um objetivo, ter um desejo ardente, ter fé, criar um plano. Parece simples, né? Mas exige muito esforço. Sim. É como construir uma base sólida. E às vezes a gente sabota a persistência, né? Criando desculpas, culpando os outros. O Rio chama isso de álibis. Ele diz que a gente precisa ter coragem de encarar os erros e aprender com eles. Sem desculpas. Bola pra frente. Ele fala do mastermind de novo, né? Sim. Ele detalha como escolher os membros certos, como usar a força do grupo para alcançar resultados. A união faz a força, né? Exatamente. Mas ele destaca a harmonia dentro do grupo. Ter respeito, confiança, um objetivo em comum. Faz sentido. Um grupo unido é muito mais forte. Com certeza. Ele dá dicas de como liderar o grupo, inspirar os membros, delegar tarefas. É como ser um maestro, né? Isso. Ok. Conduzindo a orquestra para o sucesso. E o Mastermind não serve só para enriquecer, sabe? Serve para outras áreas da vida também. Sim. Relacionamentos, saúde, espiritualidade. É Ué. um crescimento em conjunto. Que legal. E agora a gente chega num ponto que me deixou curiosa. A transmutação sexual. O Hill diz que a energia sexual pode ser transformada em criatividade, força de vontade. Essa parte é polêmica, né? Ele não tá falando de reprimir o desejo, mas de direcionar a energia. Entendi. Usar essa energia como combustível, né? Isso. Ele compara essa energia a uma força bruta, que pode ser refinada. Faz sentido. Uhum. E ele dá exemplos de como isso funciona na prática. Ele cita artistas, escritores, líderes. Freud, por exemplo, explorou essa energia nas teorias dele. Interessante. Mas como a gente controla essa energia? Ele usa a analogia da mente como um jardim. A gente escolhe o que planta, né? Ele diz que a chave é direcionar a mente para pensamentos positivos, focar a energia em algo maior. É como se a gente canalizasse essa energia para realizar nossos sonhos. Exato. E na terceira parte do nosso Deep Dive, a gente vai explorar o poder do subconsciente, a autossugestão e muito mais. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso Deep Dive em Quem Pensa Enriquece. Já passamos por tanta coisa, né? Desejo ardente, persistência, até transmutação sexual. Ufa. Muita informação, né? Mas ainda tem mais. Sério. Mas o Rio guarda pra gente. Ele mergulha no mundo do subconsciente. É como um iceberg, sabe? Yeah. A parte que a gente vê, o consciente é só pontinha. A maior parte fica escondida. Entendi. E essa parte escondida é o subconsciente. Isso. E é lá que o poder mora. Que mistério. E como a gente acessa esse poder? Aí eu diz que a gente pode reprogramar o subconsciente. Reprogramar. Mas como assim? Mas como o terreno, sabe? A gente planta sementes e elas crescem. No subconsciente, a gente planta pensamentos, crenças. Entendi. Se a gente planta coisas boas, colhe coisas boas, né? Exatamente. E para plantar as coisas certas, a gente usa autossugestão. Autossugestão. Que nome complicado. O que é isso? É como um código secreto para falar com o subconsciente. É repetir afirmações com emoção, sabe? Até que elas virem realidade. Tipo, gravar um novo disco mental com músicas que nos motivam, né? Boa analogia. E as melhores músicas são as emoções positivas. Emoções positivas. Sim, fé, amor, esperança. Elas fortalecem a mente. Ah, entendi. E as emoções negativas, tipo medo, raiva, enfraquecem a gente, né? Isso. A gente precisa focar nas positivas para ter sucesso. Faz sentido. Mas se a gente fica imaginando coisas ruins, a gente atrai elas também. Infelizmente, sim. O subconsciente não sabe o que é real ou imaginário. Se você foca no medo, ele te leva pro medo. Então a gente tem que ter cuidado com o que pensa, né? Com certeza. Pensamento positivo atrai coisas boas. Pensamento negativo atrai coisas ruins. É a lei da atração. E mudar esses pensamentos leva tempo, né? Não é do dia pra noite. É verdade. É como plantar uma árvore. Precisa cuidar, regar, ter paciência para ela crescer forte. E por falar em paciência, o Hill fala do sexto sentido de novo, né? Aquela intuição que a gente comentou antes. Sim. Ele diz que a gente pode usar a intuição para tomar decisões. É como ter um conselheiro interno, né? Isso. Uma voz que sussurra o caminho certo. E para encerrar o livro, o Hill deixa uma mensagem poderosa, né? Qual?
Ele diz que a vida é como um jogo de xadrez e o tempo é o nosso adversário. Se a gente não jogar rápido, perde o jogo. Verdade. A hora de agir é agora, não podemos ficar esperando. E assim termina nosso Deep Dive em Quem Pensa Enriquece. Ufa! Que jornada incrível! É verdade. Tantos ensinamentos, tantas ferramentas pra gente usar. Esperamos que vocês tenham gostado de mergulhar nesse mundo com a gente. E que coloquem em prática tudo o que aprenderam. Afinal, conhecimento sem ação não leva a lugar nenhum. É isso aí. Até a próxima, pessoal. E que a força da mente esteja com você.